Olá, bom dia, amigas e amigos que estão acessando a página da Escola Luiz Braille, Fábio Cóssio, assessor de imprensa aqui da escola, e estamos aqui para conversar então com o amigo estudante de Ciências da Computação da Universidade Federal de Pelotas, que é deficiente visual, Lucas Porciúncula, e ele vai falar um pouco para nós e para vocês que vão acompanhar um pouco desse aplicativo, desse projeto de aplicativo aí, que vai auxiliar então aos passageiros do transporte coletivo, que ele já nos adiantou em off algumas coisas e vai transmitir, vai nos contar mais detalhes aí, e também um pouco da vivência dele como estudante, deficiente visual, aí as principais barreiras que são enfrentadas por toda a classe de deficiência visual, e certamente ele representa essa questão e vai nos contar um pouco, primeiramente, essa vivência dele, depois a gente já parte para a questão mesmo do aplicativo, desse projeto aí de aplicativo que foi apresentado inclusive ao prefeito em exercício de Pelotas, o Idemar Bars, e na última segunda-feira aí com toda a equipe da escola, o seu Dilmar, a dona Maria Helena, enfim, juntamente com o Lucas aí, e aproveitamos aí para agradecer a presença, Lucas, aqui nessa entrevista para a página da Escola Luiz Braille. Obrigado pela presença e vamos trocar essa ideia então. E primeiramente então começamos um pouco sobre a tua vivência aí, só para contar para nós um pouco aí só para contar para o pessoal que está nos assistindo, que tu frequentaste aí a Escola Luiz Braille, um pouco daquela vivência na Luiz Braille, a tua chegada à universidade, e aí depois falamos especificamente do aplicativo, assim, só para o pessoal te conhecer um pouco melhor, fazer, tipo, digamos, um breve histórico da tua trajetória, assim. Obrigado pela presença mais uma vez, Lucas. Não, tranquilo. Primeiramente, bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu sou o Lucas Porciúncula, né, eu vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica, né, desde o início na Escola Luiz Braille. Eu entrei na Escola Luiz Braille foi no ano de 2007, na primeira série. Eu não fiz o pré, né, fui direto para a primeira série, e a partir desse momento foram descobertas, né, foi um processo de aprendizagem, né, tanto sobre a questão de vivência social quanto da deficiência visual. Foi indo, né, fui acolhido pelo seu Dilmar, na época, eu lembro que no primeiro ano de estudo, né, na verdade nos primeiros anos de estudo até a quarta série, eu tinha muito contato também com o falecido o ex-diretor, né, da Escola Luiz Braille, o seu Ingomar Vinsky, né, que ele faleceu faz uns 7 anos mais ou menos, né, uma pessoa muito querida, e eu lembro que foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato, né, quando eu entrei na associação, e juntamente com o seu Dilmar, né, que naquela época já estava dando suporte, né, à questão da presidência da associação. E foi, como eu falei, né, foram anos de descoberta, né, de aprendizado. Eu trabalhei muito com a questão da cognitiva, de desenhar, tinha aula de educação física, eu estava contando aqui para o Fábio, né, sobre como era fazer educação física onde nós estamos agora, que a gente está aqui no Parque do Antônio Zátera, né? Exatamente, está por aqui. E muitas vezes durante as aulas de educação física, nós alunos, né, vínhamos para cá para fazer alguma atividade, para fazer alguma conversa, alguma atividade lúdica ou educacional mesmo. E eu me diverti muito, assim, teve momentos de diversão também, não foi só de aprendizado, né, onde tinham recreios, né, na escola que eram bem repletos de diversão, né, tinha muita gente para brincar, muitas crianças na época, né, e eu lembro que na época tinha também a questão do projeto da Rádio LB, né, que era uma iniciação, acho que da atual Rádio Escola Luiz Braille, né, o projeto, né, que está sendo executado nesse momento. E eu lembro que o pessoal tinha aquela questão toda do pessoal pedir música, o pessoal pedir para tocar alguma coisa durante o recreio. Tinha toda essa questão, né, de toda essa integração entre os alunos e os funcionários da escola. Então era um vínculo de amizade, né, um vínculo eu diria, de amor, né, de muita atenção que a associação dava, de acolhimento, né, para os alunos. Então era bem interessante, eu me sentia bem nessa questão. Aí depois eu estudei até a quarta série, né, na Escola Luiz Braille. Também, além da diversão e do aprendizado, também eu passei por muitos desafios, né, como algumas dificuldades, né, alguns conteúdos que demorei algum tempo para aprender, mas
com a ajuda lá das professoras, do pessoal lá que me ajudou, que acredita. E uma coisa que eu deixo bem claro, né, é que para algo acontecer a gente tem que acreditar, né, para que uma pessoa evolua, que uma pessoa estude e ela chegue até onde eu cheguei, por exemplo, qualquer pessoa pode conseguir isso. É só acreditar e é só ter o apoio, né, da família, da parte pedagógica, enfim, de várias pessoas aí que estão envolvidas nesse elo, né, que é a formação acadêmica e principalmente a entrada da pessoa com deficiência visual, que é o meu caso, na universidade, no mercado de trabalho. Né? Certo. E só para deixar o pessoal mais a par aí, Lucas, um pouco assim, só, claro que é uma dúvida não só minha, mas que certamente é de quem está nos assistindo, a tua deficiência visual só para o pessoal saber, é de nascença ou foi adquirido, assim, como é que foi esse processo de adaptação ou foi desde sempre, como é que é assim? Então, meu caro amigo, e aos demais ouvintes, a minha deficiência visual ela consistiu num glaucoma congênito, né, que eu adquiri já, enfim, glaucoma congênito, quando eu nasci eu já nasci com essa doença, né, o glaucoma. Inclusive eu lembro que quando eu era pequeno foi detectado, né, que meus olhos não eram comuns, tinha algo diferente, né, nos meus olhos. A família procurou ajuda, né, foram em vários locais aqui em Pelotas, procuraram várias clínicas, vários oftalmologistas e até demorou um bom tempo, né, para ser diagnosticado que era glaucoma, né. Inclusive nós chegamos aí em Porto Alegre, né, em médicos que eram especialistas em glaucoma e de alguma forma não foi detectado o problema. Né. Isso eu já tinha uns 2, 3, 4 anos, né. E aí por volta dos meus 4, 5 anos, né, meus olhos tinha aquele clássico sintoma, né, de ter um tamanho maior, de ter uma coloração diferente. Foi aí que eu encontrei o Dr. Moacir de Matos, né, foi um médico aqui em Pelotas, né, que fez o diagnóstico de glaucoma, né. Eu nasci com glaucoma, ele já confirmou que era um glaucoma congênito e uma semana depois eu fiz uma cirurgia já, né, e foi não vou me recordar agora qual foi o olho, acho que o primeiro foi no olho esquerdo e a última foi no olho direito, eu fiz 2 cirurgias, né. E com essas cirurgias foi controlado o glaucoma, né, a minha pressão estabilizou, eu tive baixa visão a partir dos 5 anos, né, que foi quando eu fiz 2 cirurgias, assim, foi entre os 4 e 5 anos que eu fiz esse período que foi feita as cirurgias, né. E aí depois desse período eu comecei a ter uma visão subnormal, assim, uma visão mais baixa, mas eu tinha 20%, né, na época que era calculado dessa maneira, né, era considerado 18 ou 20%, não me recordo ao certo, mas eu tinha aproximadamente esse valor essa porcentagem de visão, né, e eu conseguia ver coisas, né, apenas com o olho esquerdo, né, eu conseguia ver formas, cores, pessoas eu conseguia ver, mas muito de perto, assim, eu não conseguia, por exemplo, a 1 metro, 2 metros eu não conseguia identificar uma pessoa, no caso, né, então esse era o meu grau de baixa visão. E me recordo que quando eu tinha uns 14 anos, quando eu tinha 13, 14 anos, a minha visão começou a ter uns problemas estranhos, assim, às vezes eu estava enxergando normalmente e ficava um pouco escuro, né? Eu vi uma nuvem, não, uma espécie de nuvem frente à minha visão. E no final do ano de 2014, que faltava 3 dias para eu completar 15 anos, aconteceu que eu estava fazendo um vestibular de verão, né, do IFSU, uma prova, né, e quando eu voltei para casa, aconteceu de novo, né, de eu ver essa sombra, esse artefato assim estranho, né, na minha visão. E aí, né, dessa vez foi o início da perda de visão, né. Nesse caso eu vi uma sombra e essa sombra foi cada vez tomando mais forma, né, foi ficando cada vez maior e digo a vocês que em aproximadamente 10, 15 minutos eu perdi praticamente toda a visão, comecei a ver só a forma dos objetos, assim, a cor eu já não conseguia ver, só conseguia ver se era preto ou era branco, se era claro, escuro, só luz eu conseguia ver. E aí, infelizmente, no mesmo dia eu tive outros problemas houveram outros problemas na minha família, né, de doença, e como 2 dias depois foi diagnosticado, né, eu tive um descolamento de retina, né, infelizmente foi um descolamento de retina, já havia se passado 2 dias, né, que tinha acontecido, e acabou que não deu tempo de operar, né, passou muito tempo, tinha aqui em Porto Alegre, né, para fazer a cirurgia, e aqui em Pelotas o médico que tinha mais especialidade nessa questão de retina não estava presente no momento. E, enfim,
acabou que eu não fiz a cirurgia, o descolamento de retina avançou e me deixou totalmente cego, perdi totalmente a visão. Atualmente eu só vejo umas luzes internas só no meu olho, não vejo luz assim. Eu consigo até ver se um dia tem muito sol, eu consigo ver a claridade do sol, mas no mais eu não consigo ver luz assim do ambiente, né? Só luzes internas do olho mesmo. E essa foi a minha história clínica, vamos dizer assim, de como é que foi esse processo, né, de nascer com a glaucoma congênito, com essa doença, e como que eu perdi a minha visão. Né? E ao acessar a universidade, Lucas, como é que tu observaste assim a questão do acesso, as cotas, a questão, até porque na Universidade Federal de Pelotas, assim como em outras, mas especialmente a Universidade Federal tem um núcleo de acessibilidade e inclusão que é o NAI, né, que faz todo esse processo aí e de inclusão, de acessibilidade para as pessoas com deficiência, sejam elas visuais ou não. E como é que tu foste recebido lá, como é que foi esse processo, como é que o acesso, a questão das cotas, como é que foi esse importante acesso aí para tu chegares agora ao curso de Ciências da Computação? Conta pra gente. Então, tudo começou no ano de 2017, quando eu prestei o vestibular do Enem, né? Eu fiz a prova, né? Inclusive uma das ledoras foi uma funcionária aqui da associação, né? Que, na verdade, supervisora do Centro de Reabilitação Visual. E foi até interessante, né? Porque foi uma prova que eu fiz perto de casa e já na parte do Enem foi tudo tranquilo, não houve nenhum problema. Eu fiz a redação, eu ditei a redação para ela, pedi para ela marcar as alternativas que eu gostaria que fossem marcadas. E aí, com o passar do tempo, abriu o SISU, né, que é o Sistema de Seleção Unificado, né, de ingresso, né, na universidade. E eu decidi que, primeiramente, a minha primeira opção de curso, né, a minha primeira intenção era fazer o curso de Engenharia Eletrônica. Né? Isso foi no semestre 2018.1, né, lá por janeiro, depois que saiu a nota do Enem, no caso, né, ali quando saiu no sistema, eu entrei no SISU, aí eu escolhi essa opção, né? Eu deixei como primeira opção Engenharia Eletrônica e a segunda como Engenharia Elétrica, né? E acabou que eu fui selecionado para Engenharia Eletrônica. E eu estudei Engenharia Eletrônica por 1 ano e meio, né? Foi até agora, 2019.1, que eu saí do curso, né? Eu fiquei praticamente quase 1 ano e meio, né, fazendo as cadeiras do curso. E aí, depois que eu percebi que o meu curso, o que eu mais me identificava era Ciência da Computação. Ah, que bacana. Né? Então foi agora, faz pouco tempo, né, que eu estou realmente no curso de Ciência da Computação, né? Porque algumas cadeiras desse curso até eu já tinha feito no anterior, né? Então, conseguiste aproveitar nesse caso? Consegui aproveitar bastante coisa do curso anterior. Ah, que bom. E, inclusive, como tu tinha feito me perguntado, né, a respeito de como foi a recepção pelo NAI e tudo, né? Devo dizer que foi uma recepção muito boa, né? Eu me senti acolhido como acadêmico na universidade. Inclusive, a questão do NAI foi muita ajuda que eu tive, assim, principalmente da coordenadora, né, do NAI. Bom, acho que a coordenadora, né, a Lidiane Rodrigues, deu muito auxílio, né, sempre que eu precisava de alguma coisa, ela sempre fazia o máximo que podia para me atender, para me ajudar. Sim. E a professora Rita Cossi também, né? Sim. Todas as pessoas do NAI, a Suzane Barreto, né, essas pessoas aí, sempre me ajudaram lá no NAI. E esse processo foi relativamente tranquilo, né? No início houveram alguns desafios, né, como sempre existem na vida, na nossa vida sempre temos desafios, né? E foi um processo assim que teve desafios, mas que foram resolvidos algumas questões, né? Estavam com problemas assim, às vezes existiam dúvidas de como que eu ia fazer para adaptar o material para estudar nas disciplinas, entre outras coisas, né? Esse tipo de dúvida assim com o passar do tempo eu fui explicando para os professores, também para o NAI, como é que eu me sentia como deficiente visual, o que eu precisava, quais eram as minhas necessidades, né? Então tudo isso foi passado para eles, né, da minha parte, e eu acho que foi um processo onde as duas partes se ajudaram, né? Tanto eu colaborei com eles, né, para eles também se aperfeiçoarem mais, e eles também deram o máximo deles, né, da parte administrativa, da parte do acolhimento pedagógico para poder me dar esse auxílio, né? E, inclusive, o primeiro semestre foi um semestre com bastante atividade, né, obviamente, foi o início do meu curso de
engenharia eletrônica. Fiz muitos amigos por lá, né? A questão social até foi interessante, porque eu consegui me comunicar bem com as pessoas lá do curso e eu me identifiquei com algumas pessoas lá. Passou uns 2, 3 meses, eu já tinha um grupo já de 3, 4 colegas que conversava bastante com eles sobre minhas ideias. Inclusive, alguns deles diziam: olha, eu acho que pelo teu conhecimento, teu potencial, tu deveria fazer ciência da computação. Lá no primeiro semestre eles já estavam pensando nisso. Eles já viam já que era o meu perfil, né? Que legal. E aí no segundo semestre, depois que eu terminei o primeiro semestre, e eram 5 disciplinas da engenharia, né? 5 disciplinas, eu aprovei 3, né? 3 disciplinas, mesmo com toda a dificuldade, com todas as dúvidas que eu tinha, se eu estava no curso certo, como é que o NAI estava preparado para receber uma pessoa com deficiência visual. Tudo isso aí foi resolvido já e mesmo assim, com todas essas dificuldades, eu já consegui aprovar em 3 disciplinas, né? Já foi um aproveitamento excelente. Aí depois, no segundo semestre, né, do curso de engenharia eletrônica, eu peguei uma disciplina que era mais voltada à ciência da computação, que era algoritmos de programação, né? E nessa disciplina eu tirei 9,9 de média. Então, a partir daquele momento, né, foi um período que eu comecei já a me questionar se realmente não seria interessante eu trocar de curso, né, para ciência da computação, porque aquela disciplina ali tinha tudo a ver comigo, né? E eu tive muitos problemas no curso assim, em relação aos gráficos, né? E apesar disso eu tive muitos professores, né, que eu não diria muitos, infelizmente eu tive poucos professores, na verdade, que realmente me apoiaram, né? Talvez eu poderia mencionar 3 pessoas, né? Foram 3 professores, né, que me deram esse apoio, me deram realmente um apoio assim que foi muito lindo de ver, uma coisa muito bonita, né, que foi na disciplina de Química Geral. Inclusive eu tive algumas aulas de Química Geral lá no Capão do Leão, né, a professora Adriana Castro, que forneceu o material, através dela foi feito um grupo, né, de material acessível, material adaptado para mim e para os futuros estudantes de Química, né, que fossem estudar lá a disciplina. Isso é uma disciplina do primeiro semestre, né, e graças ao apoio de todas essas pessoas aí eu consegui ser aprovado também nessa disciplina, né. Também teve a disciplina de circuitos 1, né, o professor Michael Canabarro, né, que inclusive está fazendo um projeto parecido com o meu, assim, junto com os colegas, com os alunos dele, né, na questão dos ônibus, né, só que no caso deles é os ônibus da UFPEL, né, e a gente está inclusive no mesmo grupo tentando fazer um intercâmbio de ideias, né, trocando algumas ideias para ver se a gente consegue aproveitar os recursos uns dos outros, né, para ver o que dá para montar. Ele comprou material, ele comprou toda a questão de folha, comprou uma cola, né, que inclusive ao ser passada numa folha ela ficava em alto relevo, né, então foi um material que me ajudou bastante já a sentir, por exemplo, como é que era um circuito elétrico, né, claro, de forma gráfica, né, através do tato. E ele foi uma pessoa assim impressionante também, que se empenhou em me ajudar, né, se empenhou em fornecer o material para me ajudar, né, porque eu acho que quem tem que se empenhar realmente numa disciplina, num curso é o aluno, mas ele como professor, ele fez o papel dele, né? É uma pessoa que eu realmente eu tenho muito a agradecer, né, a ele. Também outra pessoa que eu tenho a agradecer desse curso de engenharia eletrônica que eu participava, que eu era aluno, né, é o professor Marcelo Rossi, né? Inclusive a gente estava conversando há uns tempos atrás e eu comentei para ele, né, que eu estava procurando uma oportunidade de conseguir uma bolsa, um auxílio da universidade, né, porque inclusive faz 3 meses que eu moro sozinho, né, eu moro numa república estudantil, mas eu digo que moro sozinho porque tudo que eu administro é da minha parte, né, eu que administro tudo sozinho, claro, questão financeira, questão de alimentação, tudo isso eu faço, né, sozinho. Eu perguntei para ele, né, se de repente não tinha algum projeto, alguma coisa que eu poderia trabalhar voltado a essa área da computação, né, porque já estava quase no período de transição do curso. E aí conversei com ele, né, tudo mais. Ele disse que estava fazendo um projeto de visão computacional, que seria um estudo, até onde eu me recordo, que o computador ele processa imagens, né, e é todo um processo, um processo, por exemplo, de reconhecimento de imagem, trabalho de processamento de imagem, tudo, né, para o computador. E aí eu falei para ele, né, isso aí. E aí ele disse, não, a gente vai ver se de repente a gente consegue te dar uma oportunidade de tu participar de repente de uma atividade acadêmica nesse sentido, né? E eu imagino que foi graças a ele que
atualmente eu sou bolsista da disciplina de programação de computadores, né? Porque é a disciplina do terceiro semestre que eu fiz da engenharia eletrônica, né? Que agora foi o último semestre, foi o terceiro, né? Sim. E eu consegui inclusive tirar a nota 9.4 nessa disciplina, a média, né? Ficou, porque eu estava me divertindo muito, era a aula que eu mais gostava. Tinha vezes que por mais que eu tivesse chateado com alguma coisa, o fato de eu ter aula de programação de computadores me fazia pegar minha bengala, sair para a rua, pegar o ônibus e ir para o centro de engenharias, porque era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que estava me deixando contente, né? E era uma coisa era uma disciplina que praticamente estava me dando a confirmação, vai para a ciência da computação. Te encaminhando para isso. Me encaminhando, né? Para isso, né? Legal, bacana. E inclusive o professor dessa disciplina, ele me ajudava muito com as ideias que eu tinha. Tipo, às vezes eu chegava para ele assim e perguntava: o que tu acha dessa minha ideia? Olha, eu estou fazendo um projeto tal, o que tu acha que eu poderia implementar desse jeito, desse outro jeito? O que tu me recomendaria fazer? E tinha esse intercâmbio, né? E toda essa questão toda. E aí chegou um ponto que, novamente, né, os meus colegas do curso da eletrônica, eles me disseram: tenta ir para a ciência da computação. E aí eu lembro que teve um colega meu que, inclusive, um dia ele me ajudou bastante, né, com alguns problemas que eu tive de abertura de conta lá na Caixa, né, Caixa Econômica Federal, que era para receber o benefício da universidade, né. E aí a gente tinha que entregar um documento, né, para o professor, que inclusive foi esse professor de programação que ele abriu um edital, né, para que eu pudesse me inscrever para ser bolsista de monitoria, né, de programação de computadores. E graças a ele também que eu consegui esse benefício, né, esse apoio da universidade, né, porque no caso para mim não pela questão financeira que eu me sinto feliz, né, mas sim de poder ajudar os meus colegas, né, através do meu conhecimento, a entenderem o conteúdo e seguir a vida acadêmica deles, né, independente do curso que eles estão. Não importa se estão no meu curso ou estão no curso da engenharia, mas eles vão precisar dessa cadeira. E se eu puder ajudar eles, eu vou estar muito feliz com isso. Com certeza é isso. E agora, falando especificamente do aplicativo, Lucas, como é que tu pensaste esse projeto, essa ferramenta aí para auxílio das pessoas com deficiência, especialmente no transporte coletivo de Pelotas? Sabemos que é necessário, ainda mais quem tem essa vivência como tu aí, outros tantos e tantas, né, com a deficiência visual, com problemas de poder acessar certos mecanismos, ainda mais o transporte, que é um direito, né, do cidadão. Como é que é o processo? Previsto em lei também, né? Isso, previsto em lei, exatamente. Como é que é o processo assim, de utilização, como é que vai se dar assim? Então, Fábio, assim, eu como usuário de transporte coletivo há muitos anos, né, até mesmo com um acompanhante, né, na época que eu não andava sozinho ainda, já era um momento que eu percebi algumas dificuldades, né, bem no início lá, quando ainda não existia o consórcio de transporte coletivo de Pelotas. Já tinha algumas dificuldades lá, como por exemplo a questão dos locais, né, da pessoa sentar na frente do ônibus, ter os assentos reservados, né, já tinha uma certa confusão na época nesse sentido. E esse projeto ele nasceu, sinceramente falando, por necessidade minha, né. Eu comecei a utilizar o transporte coletivo muito, principalmente para ir para a universidade, né, usando as linhas Amplo-Coabipel, também navegantes Coabipel, né, que são linhas que param no mercado público, né, e param próximo ao Senac, ali, a esquina do Senac, perto do Cachoeirense, ali, o mercado, né. Exatamente. E eu percebi, né, uma coisa que imediatamente eu percebi, era a dificuldade em saber qual ônibus estava se aproximando de mim, né, e muitas vezes a gente se usa, né, ainda que não tem esse projeto ainda em funcionamento, né, quando eu vou pegar um ônibus e passa várias linhas num ponto, né, eu tenho que perguntar às vezes se tem uma pessoa na parada do ônibus, se ela pode me informar quando passar o meu ônibus, né. Só que isso não é um sistema muito eficaz, né, porque a pessoa que está no ponto, ela pode, por exemplo, pode não ver o ônibus, o ônibus pode passar, o ônibus dela pode passar, ela pode pegar o ônibus primeiro e aí a pessoa fica sozinha na parada. E aí o que resta fazer? Resta fazer sinal para todos os ônibus que passarem, né, quando a pessoa não confundir com o caminhão ou com algum outro veículo para fazer o sinal, porque já aconteceu comigo de eu fazer sinal para um veículo achando que era um ônibus e era um veículo com motor semelhante, mas era o caminhão do lixo, né? Então, olha só, são situações que às vezes são irônicas, né, mas deixam bem claro o que a gente precisa, né? E aí basicamente era isso, né? A questão de perguntar para o ônibus que passava qual era, eu tinha que fazer sinal, parar o ônibus,
E um outro problema também que acontece em Pelotas, eu acho que talvez, não sei se é só aqui, porque eu não vi ainda como é em outras cidades, mas é a questão do corredor do ônibus. Eu, na minha opinião, eu acho que o corredor do ônibus deveria ser respeitado no sentido de que o ônibus passasse, né? Passasse o ônibus, parasse, para a gente poder perguntar que ônibus é. E se vir outro atrás, que espere o da frente sair. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pergunta que ônibus é e não é o ônibus que a gente deseja pegar. E já aconteceu comigo de eu perguntar pro ônibus que estava na frente qual era e o que eu queria pegar estava atrás, eu não sabia. E aí ele achou que eu estava pegando o ônibus da frente e ultrapassou o que estava parado. Passou assim pela lateral, por trás, né, do ônibus. E aí eu perdi o ônibus. Então são coisas assim que o problema básico é não saber qual é o ônibus que está chegando. E existe uma solução pronta, né, pelo menos para pessoas que enxergam, né, pessoas videntes, que é o Citamob. Exato. Que é o aplicativo que ele ajuda a pessoa que vai pegar o ônibus a saber as previsões, né, qual horário que vai passar o ônibus, né, em quanto tempo ele vai passar no ponto que ela quer pegar. Só que tem um problema no Citamob, ele depende de internet, né, e ele também é baseado num sistema de GPS, onde não é constantemente atualizado. O que é o diferencial do meu projeto, por exemplo, né? O meu projeto ele não usa GPS, ele usa ondas de rádio, né, de alta frequência, que é o mesmo protocolo utilizado nas redes de casa, assim, do Wi-Fi, né, rede wireless por rádio. E aí o que acontece é que esse sistema ele te avisa com muito mais precisão quando o ônibus está chegando, porque ele literalmente ele manda o sinal o ônibus manda o sinal, né, de rádio para o ar, né, para a atmosfera. E aí o sinal é detectado pelo receptor que está com a pessoa com deficiência ou que está na parada, e ele diz que o ônibus está perto. E aí, depois desse aviso, é questão de 10, 20 segundos para o ônibus chegar, mais ou menos, né? Então é uma coisa muito mais eficaz, né? Ele realmente te dá uma certeza que o ônibus está ali. Porque às vezes o GPS ele não te dá essa certeza porque ele manda o sinal através da internet, né, para o aplicativo. E aí acaba sendo um processo. Primeiro o ônibus tem que mandar a informação para o consórcio, aí o consórcio faz login no Citamob, né, faz a conexão lá, para quem não conhece a palavra, né, login, faz a autenticação no sistema do aplicativo, né, dos ônibus, para poder informar a última posição do veículo. E nesse meio tempo não tem como a gente saber. Agora acabou de ter um barulho de um ônibus aqui. Pois é, exatamente. Né? A gente está perto de um ponto de ônibus da Amarante, né? Esse da Amarante com a Brasa. Isso. Então, existem vários outros desafios, né, que eu acredito que não... a lista de problemas que a gente tem, a gente deficiência visual com transporte coletivo é inúmera, né? Não tem como... existem muitos problemas, né? Tanto na parte de fora quanto de dentro do ônibus, por exemplo. Certo. Uma outra... Eu já queria te questionar isso, porque nós fizemos uma matéria semana passada, não aqui para Louis Braille, mas para o site Outras Vozes, que eu tenho junto com alguns outros colegas, que é uma mídia independente que nós temos, certo. E nós verificamos vários problemas relatados pelos próprios usuários. Então eu gostaria que tu também aproveitasse e falasse algumas coisas que o consórcio, que o próprio sistema precisa melhorar, ainda mais que tu tens a deficiência visual e outras pessoas que têm deficiência, né? Isso que é importante, claro. Até por uma questão de o sistema melhorar e que seja acessível realmente, né? Porque é uma questão de direitos do cidadão. Sim, uma coisa que provavelmente todos aí que estão nos assistindo já devem ter percebido, que eu não sei que na verdade não é um problema, né? Mas eu não diria que é um problema, mas muitas vezes acontece do pessoal de trás do ônibus lotar o ônibus, né? E aí o cobrador e o motorista eles têm que fazer um pedido para o pessoal dar um passo atrás, para que possa realmente ter o efetivo de transporte daquele horário, né? Para que caiba a quantidade de passageiros programada, né? naquele horário, porque é um problema que às vezes afeta, por exemplo, às vezes eu estou na frente do ônibus e eu gostaria de descer do ônibus, né? Em questão de 1 minuto ou segundos, e aí tem muita gente no ônibus também que não passa, não vai para trás e tem o cartão, né? Pessoas às vezes pessoas de uma idade assim relativamente enfim, pessoas que têm condição de passar para trás do ônibus, não precisa ficar sentado na frente, assim, que não tem deficiência, que são pessoas novas, que tem o cartão da Prati, e tem gente que não passa para trás e não cede lugar para pessoa com deficiência também. Já aconteceu um dia, né, inclusive eu estava de bom humor, de ter pego um ônibus, e aí eu fiquei de pé no ônibus durante uns 10 ou 15 minutos, e ninguém cedeu lugar para mim. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, se ironicamente
eu vou abrir um espaço aqui para fazer uma piada, mas não sei se o motorista ou o cobrador estavam cegos e não me viram, não pediram para o pessoal passar para trás ou o que aconteceu, mas realmente tinham pessoas bem confortáveis, né, sentadas ali na parte da frente do ônibus, e ninguém cedeu lugar para mim, né, sendo que era um lugar de direito meu ali, né? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que está acontecendo? Eu estou aqui de pé, ninguém está me vendo, eu tô aqui, o ônibus está... Aí uma coisa interessante, né, porque eu sempre tenho um lado bom e um lado ruim de cada coisa. Quando o ônibus vai dobrar à direita, eu sinto que ele vai para trás, e quando ele vai dobrar para a esquerda, eu sinto que ele vai para frente. Então eu pensei, bom mecanismo para saber as curvas que ele está fazendo, para eu me orientar também onde eu estou. Porque quando eu estou sentado eu sei as curvas que ele está fazendo, né? Mas agora quando a gente está na vertical, enfim, aí já é uma questão de física, né? De uma observação mais do corpo da pessoa ali, da disposição. Mas enfim, são problemas que acontecem no transporte coletivo, que são alguns desses que eu citei, né? Outro problema também, né, é que o ônibus ele não te diz a próxima parada que ele vai parar, que ele vai estacionar para subir ou descer passageiro, né? Não existe nenhum sistema dentro do ônibus que ele fale para a pessoa ali que daqui a tantos segundos ou daqui a 1 minuto o ônibus vai parar na parada tal. Aí o que eu tenho que fazer? Eu chego no ônibus, né, geralmente eu já conheço bastante motorista, aí eu falo, eu quero descer em tal lugar. Aí eles me avisam, né? Então isso aí não tem ainda no ônibus. Quem sabe pode ser uma extensão do meu projeto futuramente. Claro. Né? Mas esse sistema não tem, da pessoa estar no ônibus e saber, por exemplo, eu tenho que saber na sorte e no meu conhecimento, porque eu sei, por exemplo, dobrou à direita, depois dobrou à esquerda, depois andou um pouco mais, dobrou à direita um pouco, aí eu sei que é a parada que eu quero descer, entendeu? Certo. Então, até o prefeito em exercício, o Idemar Bars, que está aí substituindo a Paula, porque a Paula está em viagem, e o férias, né? Isso, em férias, exatamente. E o prefeito em exercício, o Idemar, ele até sugeriu para que o projeto fosse incluso no sistema. Como é que foi essa conversa assim, com ele e tal, esse encontro e tal, na sexta passada? Só para a gente relatar um pouco. A recepção pelo prefeito Idemar Bars foi bem tranquila, né? Ele mostrou bastante interesse, né, pelo projeto. Inclusive, eu achei a pessoa que redigiu, né, a matéria também acho que entendeu bem a minha ideia, né? A nossa colega, inclusive, Joyce Lima, um grande beijo aí para Joyce, grande colega. Ela conseguiu passar bem a ideia, né, que eu estava tentando propor ali, estava explicando para o pessoal, inclusive da questão da internet, né, que é um elogio, né, porque foi bom ela ter comentado isso, né, que a intenção realmente não é de fornecer internet para os passageiros, e sim de fornecer um sinal de rádio civil para ajudar a pessoa com deficiência. Exatamente. Essa é a questão. Então foi muito bom que ela fez uma citação das minhas palavras, né? E ela, através das minhas palavras, ela construiu uma frase, uma argumentação muito boa, né? Para poder deixar bem claro qual era a minha intenção. Então, enfim, a questão lá da visita, né, ao prefeito lá foi bem interessante. Inclusive ele disse para mim que vai averiguar a possibilidade de ser feito, de ser incorporado esse sistema aqui em Pelotas. Inclusive ele vai me colocar em contato com o secretário dos transportes, né, o Flávio Alain. Isso. Ele é não sei se ele é dos transportes, seria da Prati ou é da Secretaria Municipal de Trânsito. Ele é secretário municipal de trânsito, transporte e trânsito, né? Trânsito, isso. E ele vai me colocar em contato com ele para ele me apresentar o sistema de monitoramento, né, que tem a sala onde o pessoal lá faz essa questão toda que eu estava falando agora há pouco, de autenticar o aplicativo, de receber os dados da central para passar para o aplicativo do Citamob. Isso. E eles vão fazer, o que eu gostaria de fazer lá era um tour, né, para conhecer os equipamentos deles, descobrir se de repente não dá para aproveitar o que eles já têm para colocar minha ideia em prática, né, colocar um hardware, né, que seria uma peça lá, de repente, eu conversei com o prefeito, né, quando vê, existe uma maneira de integrar o meu projeto já com o aparelho que está dentro do ônibus, né. E uma outra questão também interessante, que eu estava pensando, na verdade, me ocorreu de ontem para hoje, né. Uma coisa que eu vou pensar ainda como que vai ser feito é a questão de avisar se o ônibus que está sendo avisado no aplicativo, né, que eu estou desenvolvendo, se ele está indo ou está voltando, né, já que aqui em Pelotas temos muitos ônibus que são circulares, né. E aqui, até onde eu sei, através de informações técnicas, existe uma antena, né, no limite entre uma mudança de
sentido, né? E já o ônibus passa por ali e já registra ali que o ônibus trocou de sentido. Então, será que essa antena também opera por rádio? Né? São coisas que eu não sei, né? Quando vê pode ser importante para mim, que eu possa aproveitar isso aí. Certo. Inclusive, a ideia do transmissor que a gente pretende colocar nos ônibus, né? Do aparelho que vai transmitir o nome do ônibus, o prefixo. Até ontem eu criei um protótipo, né? Eu consegui um catálogo de linhas, de praticamente todas as linhas de ônibus que existem em Pelotas através de um aplicativo chamado Movit, né? Eu entrei numa página que lista todas as linhas de ônibus, né? Consegui copiar essa lista e coloquei dentro de um programa e fiz uma espécie de um protótipo ali de um sistema que te diz ali, ó, bem-vindo, configurações. Aí ele permite que o motorista ou o operador que vai configurar o ônibus antes de iniciar a linha, configure qual a linha que ele está trabalhando e qual o prefixo do ônibus. Então já tem uma ideia por trás disso aí já. Que provavelmente, se for necessário colocar um transmissor no ônibus, que eu acredito que vai ser necessário sim, a gente vai fazer isso. A gente vai colocar um sistema onde o motorista, o cobrador ou até mesmo o fiscal ali, quando for sair a linha, né, quando eles estiverem saindo, por exemplo, do terminal Guanabara, eles configurem ali através do celular deles, pode ser, essa que é a questão, né? Eu gostaria de fornecer um sistema dinâmico, né? Onde não precisa de ter uma tela, não precisa de ter um aparelho específico que fique mais caro para isso. Basta ter um transmissor que seja alimentado dentro do ônibus, né? Receba o sinal, a energia elétrica ali dentro do ônibus, né? Que é através da conexão USB. Basta ter essa alimentação que o aparelho vai exercer todas as funções, né? E aí, se tiver uma pessoa ali, um funcionário com celular, ele vai entrar na rede do aparelho, vai digitar ali, vai seguir o procedimento ali e a linha de ônibus vai sair operando, né, com o nome e o prefixo. Já vai sair com sinal de rádio e aí a pessoa lá, vai estar eu, por exemplo, lá na parada do ônibus, vai estar outra pessoa com um receptor de sinal que vai avisar para ela através de um sinal sonoro, que inclusive é uma buzina para os curiosos, né, que eu não cheguei a comentar, mas acho que eu não cheguei a comentar, mas é uma buzina. Que interessante, né? Isso. Ele faz uma buzina e fala o nome do ônibus, diz se está próximo, né? Caso o ônibus está próximo, mas não tanto, e muito próximo se ele estiver próximo mesmo, se ele estiver quase encostando na parada. E diz o prefixo, né? São 4 informações, né? É a buzina, né? Que avisa que tem um ônibus próximo, o nome do ônibus, a proximidade dele e o prefixo. Essas 4 informações que são enviadas para a pessoa, né? E esse aplicativo, né, esse protótipo, no momento, ele faz um escaneamento, né, a cada 1 segundo. Então, é um sistema que realmente é em tempo real, né, através de ondas de rádio. A minha intenção é fazer com que a pessoa não perca o ônibus. E mesmo que o ônibus vai desacelerando, vai encostando ali, a pessoa vai saber que o ônibus dela está perto. Né? Essa que é a questão, é a fidelidade dos dados, né, que ela tenha o máximo possível. A minha ideia é que a pessoa com deficiência ela tenha o máximo possível de confiança no aplicativo, né? De fornecer essa confiança para a pessoa, para que ela saiba, para que ela possa pegar o ônibus, ela saiba qual ônibus é, ela não se perca, né? E às vezes hoje em dia também acontece muito das pessoas que não sabem ler, não têm acesso aos ônibus com qualidade porque não sabem ler. Né? E o meu aplicativo, por exemplo, poderia beneficiar elas. Inclusive poderia ter um letreiro de repente, futuramente num aplicativo que possa ser feito, né? Porque a questão é a seguinte, né? Esse projeto no momento, ele é um protótipo, né? Eu estou utilizando, como eu expliquei lá para o prefeito, né, um mini computador chamado Raspberry, né? Raspberry. A pronúncia vocês vão me desculpar, quem entende inglês vai me entender, mas enfim, a pronúncia é um tanto quanto pessoal minha, então, enfim. Mas é um mini computador, né, uma placa de circuito que é usada para fazer projetos. E esse mini computador é o que está sendo usado no momento para fazer os testes, né, para ver se está funcionando tudo certinho. E inclusive tem um colega meu que também é deficiente visual, o Thiago Seus, da Ciência da Computação, que eu passei para ele o código do meu projeto e como ele gosta muito de programar para Android, ele conseguiu fazer um aplicativo para celular, que já tem o comportamento do meu protótipo. Só que a diferença da versão para Android é que ele demora 10 segundos a cada verificação, né? Então ele vai te avisar se tem um ônibus chegando, mas a cada 10 segundos, né? Inclusive eu tô com ele aqui no celular, não sei se eu posso mostrar pro pessoal. Pode mostrar, por favor. Porque ele é igualzinho, ele é idêntico ao protótipo. Sim. E ele faz um escaneamento, né,
da possibilidade de ter um ônibus perto, ele avisa que tem um ônibus perto a cada 10 segundos, diferente do meu que é a cada 1 segundo, né? Mas ele já funciona, já é uma ideia válida já. Eu vou abrir aqui no meu celular, ó. Inclusive o projeto, por enquanto, ele está sendo batizado de Caixinha da Acessibilidade. Ah, bacana, velho. Nome bem interessante até. Não sei se esse nome chegou a ser comentado na mídia, nos veículos de comunicação. Até onde eu sei, não foi denominado ainda. Se chama Caixinha da Acessibilidade, né? Claro. O nome técnico dele é Blind Box, né? Que seria o nome em inglês. Um nome é caixinha para cegos, né? A caixinha das pessoas com deficiência, a Blind Box. É um nome mais curto e técnico, né? Apenas. Sim. Então, sucinto, aqui, objetivo, né? Exatamente, um nome curto e amigável também, né? Claro. Então aqui, ó, até eu vou aumentar o volume do meu leitor de telas, talvez saia, né, isso aqui. Calculadora. Caixinha da acessibilidade. Bom, perdoem a quem estiver ouvindo, mas a voz que eu uso é muito rápida e eu posso até diminuir a velocidade aqui, temporariamente, para não ficar muito rápido. Velocidade da pronúncia. 59%. Velocidade da pronúncia. Controle de busca. 34%. Velocidade tá melhorando, né? 14%. Velocidade. Bom, eu estou aqui na minha lista de aplicativos, né? Aqui, como vocês podem talvez escutarem, né? Tem a calculadora. Caixinha da acessibilidade. E aqui tem a caixinha da acessibilidade. Então eu vou abrir a caixinha, vocês vão escutar. Bem-vindo à caixinha da acessibilidade. Vai tocar um som com a minha voz, né, que já foi até colocado no aplicativo. E por enquanto ele está aí executando, né? E teoricamente se passasse um ônibus, por exemplo, que tivesse já um sistema em prática, ele já avisaria. Exato. Né? Aqui tem inclusive um botão, ó. Toque no botão escanear para verificar se há um ônibus perto de você. Então eu vou tocar aqui no botão escanear, né? Ele diz ali, toque no botão escanear para verificar se há um ônibus perto de você. Eu vou tocar aqui. Né? Isso para quando a pessoa mesmo quiser saber. Isso ela pode fazer também. Né? Diferente do meu projeto, que no meu projeto já é automatizado. Né? Não precisa da pessoa apertar nenhum botão, tocar em nada. É só colocar o fone de ouvido que ela já vai ficar escutando ali, assim que o ônibus chegar, vai ser notificado. Né? Vou tocar aqui no botão escanear. Escaneamento completo. Escaneamento completo, não tem ônibus, né? Porque não existe nenhum sinal de rádio ainda aqui perto dos ônibus que está em prática, né? Ó, até ele iniciou o escaneamento automático agora aqui dos 10 segundos, né? A cada 10 segundos ele está escaneando, ó. Daqui a pouco ele vai escanear de novo, sozinho, né? Escaneamento completo. Se eu tivesse um ônibus por perto, nesse caso desse aplicativo, ele não buzina sempre, né? A diferença desse aplicativo que o meu colega propôs como teste, né? É que ele buzine apenas quando o ônibus estiver muito próximo, né? Do contrário, quando ele estiver apenas próximo, ele vai só fazer ele só vai dizer uma porcentagem, né? O ônibus está como é usado o Wi-Fi, né? Se não me engano, ele diz a 3 barras de distância, 2 barras de distância do sinal do ônibus, né? Porque o Android ele é um sistema mais embarcado, né? Então ele não te dá total acesso ao hardware, né, que a gente diz, ao controle total da nossa ideia, né? Para isso teria que ter um procedimento chamado root no celular, né? Inclusive para os mais aficionados, né? Assim, pessoas diria assim que gostam mesmo do Android, os mais aficionados teriam que fazer root no celular para poder terem um acesso maior ao dispositivo, né? Já é diferente do meu projeto, do meu protótipo com mini computador, que o meu mini computador dá um controle completo de toda a estrutura, né? Todos os sensores, tudo, né? A gente pode programar literalmente o que a gente quiser nele, né? Dá para fazer 1001 coisas. Então, esse é o aplicativo para celular, né? Que futuramente a gente está pensando em criar, né, o aplicativo. Né? Quando eu for estudar uma linguagem no meu curso chamado Java, né? Provavelmente eu vou aprender muito sobre Android, porque eu realmente não tenho muito conhecimento de programação para Android, né? Então foi por isso que eu pedi a ajuda desse meu colega, né, da computação, que ele desenvolveu esse aplicativo aí para a gente dar uma estudada, né, dar uma testada para ver como é que seria o comportamento no dispositivo para celular, né? Isso. Então já existem 2 protótipos então para celular e a caixinha, que é uma caixinha física, né, que é um aparelho que a pessoa tem que colocar o fone e, se ela for usar por conta própria, a bateria. Então é um aparelho individual, né, que existe e tem um aplicativo para celular. Lucas, a gente, em nome da assessoria de imprensa
da Escola Luiz Braille. Nós agradecemos a presença mais uma vez, obrigado por ter aceito compartilhar. Agradeço pela oportunidade de falar aqui Obrigado também. mais né? uma vez. Muito feliz em ter contribuído com informação útil, né? E o que eu puder fazer, o que eu puder lutar para essa comunidade de deficientes visuais de Pelotas, que pela estimativa do presidente, né, o seu Dimar, né, o seu Dimar Rodrigues, é entre 200 a 300 pessoas que estão necessitando de usar o serviço de transporte coletivo, dentre outras coisas que são direitos nossos, né, de acessibilidade. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Eu vou lutar por essa cidade. Vai ter acessibilidade? Tem. Tá certo, Lucas. Valeu pela presença mais uma vez. A gente agradece a presença, os esclarecimentos, esse projeto bem bacana e sucesso para ele aí, independentemente obrigado. de Eu desejo sucesso para toda a comunidade, né? Não só para assim, pro meu estudo, mas também como eu digo para alguns colegas, né? Se ele está funcionando, tá bom. Se está funcionando, tá bom. Eu acho que a necessidade move o ser humano, né? A gente está precisando disso. E é realmente é um prazer ter participado dessa entrevista, né? De ter recebido a atenção da Escola Luiz Braille, né? De eles terem me ajudado a levar isso adiante, né? A levar essas informações, né, para as pessoas que talvez não estão totalmente cientes, né, de como funciona o meu projeto. E mais uma vez, né, eu também agradeço por terem me disponibilizado essa participação aqui. Tá certo, Lucas. A gente agradece mais uma vez a presença aí, pelos esclarecimentos, pela história, esse projeto maravilhoso que certamente aí na sequência vai ter muito uso, vai ter muita utilidade, e a gente agradece a presença e ficamos por aqui então, pessoal, com a entrevista com o estudante de Ciências da Computação lá da Universidade Federal de Pelotas, que é deficiente visual, Lucas Porciúncula. Ficamos por aqui. Agora, uma boa tarde para vocês que acompanharam e que vão acompanhar na sequência. E ficamos por aqui e na sequência teremos mais notícias, mais reportagens e mais entrevistas aqui no canal da Escola Luiz Braille no Facebook. Até mais, uma grande segunda-feira para vocês. Até mais. Encerrou?